O novo coronavírus gerou um impacto profundo na vida das pessoas. E muita gente ainda não consegue entender como o vírus surgiu e por que é tão difícil combatê-lo. É aí que entra a ciência. Por se tratar de uma doença e de uma situação nova, a falta de informação e conhecimento ainda são grandes. As taxas de letalidade, potencial de transmissão, tratamento, efeitos ou sequelas no organismo de quem foi infectado. Informações como estas ainda são preliminares. Em um momento como este, a produção científica é importante para melhor compreender o que está acontecendo no mundo e, principalmente, buscar soluções. Pesquisadores de todo o mundo estão buscando novas formas de se reunir e manter o desenvolvimento das pesquisas científicas. Aqui no Piauí, tem pesquisas sobre o coronavírus que estão sendo realizadas. Orlando Berti é jornalista e professor em comunicação da UESP em Teresina. Ele participa do projeto Piauí Sem Covid, que cria uma rede de solidariedade e segurança do trabalho dos profissionais de saúde e serviços essenciais durante a pandemia. Um período tão complicado de darmos respostas à sociedade, a sociedade principalmente a mais carente, dar respostas no dia a dia, dar respostas de pensamento no sentido de que o que é essa pandemia, como ela pode ser combatida, quais são as lições positivas que a gente tira em relação a tudo isso e principalmente a questão de que estejamos mais preparadas e preparados para outras epidemias que porventura possam surgir. É da gente ter uma preparação maior, de ter reflexões maiores do dia a dia, de entender que através desses novos normais, que a gente tem que ter mais respeito relacionado com a nossa higiene pessoal, relacionado com respeito do outro nos locais públicos. Joel Rodrigues é professor e pesquisador da UFP em Teresina. Coordena os projetos de pesquisa no Hospital de Campanha O Verdão, buscando soluções médicas contra os sintomas e transmissão da Covid-19 no Piauí. Porque foi uma oportunidade identificada pelos pesquisadores neste contexto de pandemia e de carência de dispositivos médicos e equipamentos médicos para criar uma solução inovadora de baixo custo para dar resposta a esta necessidade. Também tendo o coronavírus como matéria de estudo, o professor e pesquisador Guilherme Barroso, durante o período de pandemia, desenvolveu pesquisa sobre as proteínas e alvos biológicos que o vírus pode ter. Um dos alvos biológicos que foi identificado foi a protease MPRO, é uma protease fundamental para o desenvolvimento e replicação viral. Levou ao desenvolvimento e à descoberta que a melatonina tem um potencial muito importante, não somente nas fases tardias da infecção viral, que nós chamamos de hiperinflamação, e além dessas fases terminais, a inibição da MPRO e a inibição de uma outra proteína chamada calmodulina poderia também fazer a replicação viral ficar inibida ou muito reduzida, ou até mesmo a entrada do vírus dentro da célula também ser inibida. Então a melatonina é uma pesquisa que a gente iniciou agora, a tendência é que ela passe agora para testes clínicos, mas infelizmente nós estamos ainda sem nenhum financiamento, desde o início da pesquisa até o momento. Já na área da biologia, a pesquisadora Juliana Bendini participa do projeto Agroecologia em Casa, que desenvolve uma campanha virtual voltada às crianças do semiárido piauiense. É preciso que a gente desenvolva alternativas, para poder driblar esse problema. Como, por exemplo, no laboratório, ter menos pessoas, Então, uma atividade que no laboratório precisaria de mais ou menos 5 pessoas, elas terão que ser desenvolvidas com até 3 pessoas, respeitando as distâncias de 2 metros entre elas, para que possa ser realizada a atividade. Da mesma forma, as coletas. Para o pesquisador José Tavares Pinto, os desafios na execução das pesquisas são muitos. Falta de suporte, atraso nas bolsas e viver longe da família são alguns deles. O lado mais frágil dessa situação é o do pós-graduando, do pesquisador que se deslocou de sua cidade natal, que está se movimentando pelo Brasil, ganhando uma bolsa
muito baixa, congelada há cerca de 6 anos e que tem encontrado dificuldades para morar, provavelmente está morando em um quarto, muitas vezes não tendo condição de dividir o apartamento ou dividir a habitação com outros colegas e, particularmente, no início desse período letivo, muitos colegas de outros lugares do Brasil se movimentaram para iniciar o seu trabalho de pós-graduação.